Olá, queridos irmãos, queridos, graças a Deus, a paz a todos, que Deus abençoe de maneira gloriosa no nome do Senhor e Salvador Jesus. Queridos, eu estou de volta, aonde eu queria que chamar a sua atenção a esta mensagem, inclusive a você que é aquele tipo de irmão que dá credibilidade a todo mundo, que acredita no que todo mundo fala, especialmente aquele tipo de irmãos. Isso aqui não é uma crítica, deixa isso bem claro, que cada dia está num lugar diferente, numa igreja diferente. Você vai perceber que isso é algo perigoso. Isso aqui é um alerta, não é uma crítica, querido, deixa isso bem claro. Cada um é dono da sua vida, faz dela o que bem entender, mas isso aqui é algo que na verdade é um alerta da parte de Deus para mim e para com você que me ouve. Por isso eu queria alguns minutos da sua atenção, e você vai perceber o risco que é você acreditar em todo mundo e cada dia você está num lugar diferente. Isso é algo perigoso. Isso pode trazer problema para a pessoa que desta maneira anda. Isso pode trazer consequências no futuro. E consequências, eu diria a você, talvez irreversíveis. Por isso eu queria alguns minutos da sua atenção. Eu tenho certeza que vai valer a pena você que ouvir essa mensagem. No Evangelho de Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 5, diz assim: Ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. E Jesus lhes disse: Vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e do saduceus. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo: É porque não trouxemos pão. Percebendo Jesus, disse: Por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos tomaste? Nem dos 7 pães para os 4.000, e de quantos cestos tomaste? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães, e sim, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus? Jesus está falando aqui de doutrina. Jesus está falando aqui de religião. Jesus ele está mencionando aqui com relação ao cuidado a não ouvir a todo mundo doutrina de homens, costume de homens, preceito de homens, porque esses mesmos discípulos que estão no barco com ele é os mesmos que Jesus um pouco atrás já havia multiplicado 5.000 pães para dezenas, centenas e milhares de pessoas, onde houve a primeira multiplicação. Na segunda multiplicação, assim de igual modo, até um pouco mais. E mesmo os discípulos estando com Jesus na primeira e na segunda multiplicação, agora eles estão passando para o outro lado, Jesus estando junto com eles. Porém, mesmo Jesus estando junto com eles, o fato de não ter pão na embarcação, eles estão questionando, porque esqueceram de trazer do pão que foi multiplicado lá atrás. É verdade que eles esqueceram de trazer do pão que foi multiplicado lá atrás. Só que quem multiplicou o pão lá atrás, aquele que é o pão vivo que desceu do céu, aquele que é o pão da vida, aquele que pode todas as coisas, está na embarcação com os discípulos, como ele está no seu barco com você. Ele está com você nesta embarcação. Ele está com você nessa tempestade. Ele está com você neste problema. O que significa? Que ele vai te tirar dessa tempestade de segurança. O que significa? Que ele vai te prover. O que ele vai solucionar teu problema, o qual nessa tempestade você está enfrentando. Mas os discípulos estão questionando sobre o não ter pão no barco. E aí Jesus repreende ou chama a atenção dos discípulos. Por que Jesus chama a atenção? Porque na hora que nos falta algo, é aonde o perigo mora. Quando nos falta alguma coisa, o tentador se aproxima para nos sugerir. É na hora que nos falta algo que o tentador se aproxima para nos propor a gente enfiar os pés pelas mãos.
É na hora que nos falta algo que o tentador vai se aproximar para sugerir você enfiar os pés pelas mãos, tomar determinadas atitudes de maneira precipitada, aonde depois só vai prejudicá-lo a você mesmo. Porque é quando as coisas nos faltam que ele vai se aproximar como salvador da pátria, ele vai se aproximar como solução para o problema. E aí a pessoa, por estar faltando algo, ela vai estar em desespero, preocupada, que muita gente assim, vai abraçá-lo aquilo dali achando que é solução. É um problema, a pessoa não sabe. Quando nos falta algo, queridos, o tentador ele vai se aproximar para nos sugerir determinadas coisas como se fosse a solução. Só que por detrás daquilo é um grande problema, é uma armadilha, é uma isca, é uma arapuca, é um laço. E muitas pessoas não percebem isso. Então tome muito cuidado quando algo te faltar, porque é na hora que nos falta algo que a nossa fé é colocada à prova. É na hora que nos falta algo que a gente descobre se estamos ouvindo de fato a voz de Deus ou se estamos ouvindo a outro. É por isso que eu falei lá atrás, nem todo mundo que carrega a Bíblia é Deus que está usando. Nem todo mundo que carrega a Bíblia significa que está no Espírito. Nem todo mundo que carrega a Bíblia não quer dizer que é Deus que está usando aquele alguém. Nem todo mundo. Aliás, muitos não são. E aqui Jesus está alertando exatamente por causa disso, chamando a atenção do discípulo que estava com ele. O mesmo Cristo que proveu lá atrás, na primeira e na segunda multiplicação, é o Cristo que estão com eles nesse barco. Mas a incredulidade é tão grande que o fato de faltar por uma embarcação, eles estão questionando. E é na hora que alguém questiona, ou na hora que alguém duvida, ou na hora que falta algo, que o tentador vai se aproximar para sugerir. Ah não, faz desse jeito. Ah não, se afasta desse lugar. Ah não, você não precisa mais da igreja. Ah não, você está indo perguntar. Você está indo na igreja, mas teu problema não resolveu. Você está indo na igreja, mas teu filho está nas drogas. Você está indo na igreja, mas a tua vida está destruída. E aí há pessoas que preferem dar ouvido a terceiro. Ou muitas vezes ela fica ouvindo convite, chega um convite para ela, e aí ela fica, hoje ela está numa igreja, amanhã está em outra, depois está em outra. Cada dia está no lugar, se alimentando de tanta coisa, nem ela sabe o que está trazendo para si. Aí você vai dizer assim, pastor, Deus não é um só. De fato, verdadeiro é um só, mas falso existem muitos, não são poucos. É o próprio Cristo que diz isso. A Bíblia menciona sobre outros deuses. Acredite, a Bíblia fala sobre isso. Então há pessoas, queridos irmãos, que cada dia ela está no lugar, cada dia ela está confiando em alguém, todo dia ela está se alimentando de uma coisa. Eu quero olhar para você que está me ouvindo do outro lado, você sabe do que você está se alimentando? Espero que saiba. Você sabe a quem você está ouvindo, queridos? Cuidado, queridos irmãos. A você que vai ouvir essa mensagem. Aí você vai dizer, pastor, eu não posso ouvir pregação. Não estou dizendo que você não pode. Eu estou dizendo que tem que tomar cuidado, que nem todo mundo é Deus que está usando. Nem todo mundo é Deus que está por detrás. Então tome muito cuidado, que tem coisa que é armadilha. Tem coisa que é arapuca. Tem coisa que é laço. Tem coisa que parece ser Deus. Tem coisa que tem pinta de Deus. Tem coisa que fala até como Deus fala. Mas não é Deus que está naquilo dali. Como aqui. É Jesus que está alertando sobre isso. Jesus olha para os discípulos deles e repreende. No versículo 6, e Jesus lhe disse, vede e acautelai-vos do fermento do fariseu e do saduceus. Jesus falando para os seus próprios discípulos. Por quê? Porque na hora que algo falta, o tentador vai se aproximar como se fosse a solução do problema, como se fosse o salvador da pátria, e vai começar a propor, vai começar a oferecer determinadas coisas, sugerir determinadas coisas, e muita gente sem a direção de Deus vai acabar aceitando, abraçando aquilo ali, que parece, não é, mas parece ser uma oportunidade, parece ser uma chance, parece ser Deus, parece ser a solução do problema, só que na verdade é um problema pior do que o que aquele alguém já está enfrentando. Então tome cuidado, porque tem gente, como eu falei, que acredita em todo mundo, confia em todo mundo e fica que nem o crente Raimundo, pé na igreja, tu pé no mundo, ou o crente beija-flor, cada dia está no lugar. E Jesus alertou sobre isso, cuidado com o fermento do fariseu ou do saduceu. Em outras palavras, cuidado quando te falta algo, porque alguém vai tentar aproveitar da sua fraqueza, alguém vai se aproveitar da sua fragilidade, simplesmente para te laçar, te tornar escravo, para te prender.
E para que você não caia na armadilha do adversário dizendo ser Deus que está por detrás e ser um laço você não ter se dado conta. É Jesus que alerta aqui sobre isso. Aí a pessoa vai numa igreja e não resolve o problema dela, pela pessoa mente está contaminada, por ela estar no lugar de outro, aí ela fica cada dia no lugar e o problema nunca vai resolver, só vai contaminar a mente, contaminar o coração, espiritualmente aquela mulher vai tornar-se cega, espiritualmente falando, não vai ouvir a voz de Deus, não vai conseguir enxergar o caminho certo, e a pessoa fica perdida para lá e para cá, não sabe onde para, cada dia está num lugar diferente. E Jesus diz, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Repito, quando algo nos falta, há muitas pessoas que entram em desespero, aí fica no lugar de outro, confiando em todo mundo, e aí é onde mora o perigo. Então que você possa vigiar mais a partir de hoje e que você possa se perguntar do que você está se alimentando. Aquilo que está te alimentando, se está abrindo os teus olhos do espírito, se está purificando o teu coração, se está libertando a sua mente, ou se espiritualmente falando, se está te deixando pior do que o que você estava antes. Que você possa fazer uma reflexão e se perguntar para si mesmo isso. No versículo de número 11, como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães, e sim acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus? Então entenderam que não lhes disseram que se acautelasse do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus, ou seja, do ensinamento, porque eles diziam ser religioso, mas estava contaminando as pessoas. Dizia ser religioso, mas estava levando as pessoas a se perderem. Dizia ser religioso, mas estava colocando as pessoas contra o ensinamento de Cristo. Dizia ser religioso, mas estava contaminando as pessoas em vez de santificá-la. Estava colocando as pessoas em prisão em vez de levar a libertação. E assim tem muitos que usam a Bíblia, só que na verdade é preceito de homem, é doutrina de homem, é fariseu. Então tome muito cuidado naquilo que você ouve. Tome muito cuidado naquilo que você crê. Porque nem todo mundo que carrega a Bíblia é Deus que está usando. Tá bom, queridos? Finalize essa mensagem deixando essa indagação no seu coração. Do que você tem se alimentado? Responda para você mesmo. Deus te abençoe. Até a próxima, em nome de Jesus.